Iniciando gravação. Antes de começar, alguém teve alguma dúvida da aula anterior? O que que a gente aprendeu na aula anterior, né? A gente estudou sobre os tipos de dados e o que que são variáveis de lógica de programação. Eu dei o exemplo daquelas caixinhas que você pega uma informação e coloca dentro da caixinha. A caixinha seria a variável. Eu falei do o tipo de dados que a gente tem inteiro, decimal, string, né? E a gente fez algumas operações matemáticas que a gente fez até uma calculadora. Vocês têm alguma dúvida relacionada a isso? Ou a gente pode prosseguir aqui e já começar com a nova matéria? Já estou abrindo aqui o meu Portugal. Hoje a gente vai falar então de desvios condicionais, tá? Eu vou só mudar aqui, eu não vou seguir aqui a ordem não, porque antes da gente falar dos desvios condicionais, a gente vai falar do que é tarefa e o que é condição, tá? O que é tarefa? Tarefa é algo que eu vou fazer. Quando vocês estão desenvolvendo um programa, a gente tem um monte de tarefa no programa. Por exemplo, eu tenho uma tarefa para calcular, eu tenho uma tarefa que é para mandar um e-mail, né? Por exemplo, se a gente está fazendo aquele site de delivery, eu tenho uma tarefa lá que é da pessoa pegar o produto dele e colocar num carrinho de venda, naqueles carrinhos, tipo a gente comprando, né? Estou comprando um monte de coisa. Aí depois eu tenho uma outra tarefa que eu pego aquelas coisas que está no meu carrinho de compra e processo o pagamento. Aí depois eu tenho uma outra tarefa que é pegar o que foi comprado e passar para um outro setor para fazer entrega, né? Então isso tudo são tarefas. Se a gente pegar isso dentro do sistema, você vai ver que às vezes uma tarefa dessas que eu falei, a gente tem que criar várias tarefinhas, vários programinhas para fazer, tá? Então aqui tem até o texto aqui, ó, tarefa, qualquer trabalho que você tem que fazer. Por exemplo, os exercícios aqui, né, do curso de programação. E condição. A condição é para que alguma tarefa seja feita. Por exemplo, quando eu dei esse exemplo da gente do site de delivery, que você criou um carrinho e você vai colocando várias compras, né? Para aquela tarefa lá de pegar o que está no carrinho e processar o pagamento, ele tem uma condição. O carrinho tem que ter alguma coisa. Se não tiver nada, aquele botão lá, efetuar compra, ele nem pode aparecer ou tem que ficar desabilitado, né? O usuário nem precisa ver aquele botão, efetuar compra. O carrinho dele está vazio. Para que ele vai confirmar a compra e vai processar cartão de crédito com valor zero? Não precisa, né? Isso é uma condição muito básica. Então, hoje em dia, a gente tem a condição assim em várias situações, né, na programação de um sistema. Vou fazer um teste aqui sobre a condição, um exercício, que seria daquela calculadora, né, aquela calculadora que a gente trabalhou. Eu vou abrir ela aqui. Ah, tá, gente, só um minutinho. Eu mudei a calculadora, a minha pasta com os programas de lugar. Eu acho que ele não vai reconhecer. Só um minutinho para baixar ela de novo aqui. Configurações, configurações. Deixa eu ver aqui, eu pus ele na pasta de documentos. Deixa eu fechar as dicas aqui. Vou abrir o arquivo. Deixa eu ver se ele vai achar aqui agora. Drive, documentos, Rodabel. Nós não estamos vendo sua tela. De novo, né? Tá bom, ó. Eu não tinha mostrado nada ainda. Vamos lá. Eu tô só abrindo, eu abri o Portugal. Aí eu tô clicando aqui em abrir arquivo aqui para me achar. Eu quero pegar aquela calculadora que a gente trabalhou da última vez. Códigos Portugal, aqui ó, calculadora. Eu tinha feito essa calculadora 1, só relembrando da última aula, a calculadora 1 é simplesmente soma um valor e outro.
A calculadora versão 2 a gente já fez uma melhoria. Ela soma, multiplica, subtrai, divide. Só que ela faz tudo. Eu jogo dois valores, ela já faz tudo uma vez. Ó, vamos abrir ela aqui, olha. Só para a gente lembrar. Olha, ela já faz tudo. Ela soma, ela subtrai, ela multiplica e ela divide. E já mostra todos os valores. Deixa eu executar, só para a gente lembrar aqui. Ó. Aqui insira o número 1. Deixa eu abrir aquela lupa novamente. Dá um zoom aqui. Aí tá aqui, ó, insira o número 1. Aí eu coloco aqui, 32. Insira o número 2, 8. Aí quando eu dou um Enter, ele já vai fazer todo o cálculo, todas as probabilidades para mim. Então já falou, ó, a soma dos valores é 40, a subtração é 2, é 24, perdão. A multiplicação é 256 e a divisão é 4. E finalizou meu programa. Né? Então a gente vai fazer uma melhoria agora. Qual que é a melhoria desse programa? Eu vou perguntar o que você quer fazer. Você quer somar, multiplicar, dividir, subtrair? Né? Então a gente vai ter uma estrutura de decisão. O usuário ele vai informar dois valores, que é o que a gente pede aqui, eu insiro o número 1, insiro o número 2. Depois a gente vai perguntar para ele, tá, e o que você quer fazer com esses números? Tá? A gente vai fazer essa pergunta e ele vai falar, eu quero somar, multiplicar, dividir, tá bom? Então eu vou aproveitar o mesmo código. Uma dica que eu dou para vocês, gente, é porque como eu já fiz essa calculadora versão 2, eu quero deixá-la salva, né? Vai que eu apague aqui, atrapalha meu código todo, aí eu tenho esse backup. Então, eu vou pegar o mesmo arquivo e antes de eu mudar qualquer coisinha, eu já vou vir aqui em salvar como. Deixa eu ver aqui. Abre o arquivo, salva. Esse botão aqui, salvar como mesmo, esse segundo aqui azulzinho. Aí eu vou falar aqui, ó, essa minha calculadora é a versão 3. Aí eu já vou ter todas as calculadoras e eu vou mostrando como é que a gente foi fazendo essa evolução da calculadora, tá? O que que acontece? Olha, insira o número 1, ok. Insira o número 2, ok. Aqui embaixo eu vou perguntar para a pessoa agora o que que ele quer que eu faça. Aí eu vou colocar aqui, escreva, abre e fecha parênteses. Eu já gosto de abrir e já fechar ao mesmo tempo para evitar que eu esqueça. Abre e fecha o aspas duplas, né? Já coloco ele aqui. Deixa eu dar um zoom. Que estranho, o meu acho que o teclado que falhou, porque o zoom não tá dando zoom aqui direito mais. Vou abrir com a lupa aqui. Vamos lá. Aí eu vou falar aqui, vamos perguntar para ele aqui, ó. Qual operação será realizada? Vou dar um espaço. Esse espaço aqui ele é trabalhado para evitar que a pessoa digite e fica com a informação coladinha aqui, né? E eu vou colocar aqui leia. O leia, só relembrando, o leia eu pego a informação que o usuário digitou e coloco dentro da variável. Eu pego aquele dado e coloco na nossa caixinha, né? Aí eu coloco o nome da variável. O nome da minha variável vai ser operação, tá bom? Como eu não criei essa variável aqui em cima, eu já vou criar ela agora, tá bom? Aí eu vou colocar aqui operação e deixa eu só ver uma coisinha aqui. Um caractere. Vou usar o caractere aqui como tipo de dados, porque aí eu vou salvar aquele sinal de pontuação. Eu fiquei meio na dúvida se ele salvava esses sinais, mas ele salva também. Então vamos lá. Aqui o caractere vai ser minha operação. Então a pessoa vai falar qual operação ele quer preencher, tá bom? Aí antes de eu usar isso aqui, ó, de fazer esses cálculos, eu vou fazer uma estrutura de decisão que eu vou ver. Dependendo do que tem aqui dentro, eu vou seguir um caminho. Então eu tenho 4 caminhos para a gente seguir. Eu tenho o caminho 1, que é uma soma. Eu tenho o caminho 2, que é uma subtração. O caminho 3, que é uma multiplicação. E o caminho 4, que é uma divisão. Vamos falar então do primeiro caminho, que é um se. Se eu seguir esse caminho, vai acontecer algo. Se eu seguir outro caminho, é outra coisa.
Então, essa nossa estrutura que a gente vai usar é o se. O se, eu vou colocar aqui entre parênteses qual a condição, né? Para mim fazer a soma, o que tem que acontecer? Essa minha variável aqui, a operação, ela tem que ter um caractere chamado aspas duplas, né? Mais. É mesmo aquele que mesmo botãozinho lá da calculadora, né? Essa é a ideia que a gente vai montar aqui. Então o que eu fiz? Ó, se a condição eu tenho que colocar ela dentro do parênteses, tá? E depois eu vou abrir aqui uma chave e vou fechar a chave. Ele até fechou automático quando eu dou Enter. Então aqui dentro eu vou colocar a minha estrutura. O que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer a soma. Então eu vou pegar esse comando que eu tenho aqui embaixo e já colo aqui, ó. Opa. Eu faço a soma. Ele vai pegar o número que eu digitei primeiro, o número que eu digitei segundo, vai colocar dentro da variável soma e vai escrever isso aqui para mim. Pronto. E se não acontecer isso? Né? Eu até falei, e se não acontecer? E se a operação não for um sinal de mais? A gente está falando do se não. Se não for, então vou colocar aqui, ó, se não, qual a operação que eu vou fazer? Olha, se eu colocar o se não, ele vai executar esse outro bloco. Estou colocando duas estruturas de decisões, né? Se for isso, faz isso. Se não, faz outra coisa. Só que eu quero fazer mais três testes. Eu quero fazer a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Então eu vou colocar se não, aí eu coloco um se de novo. Se não, se, abre uma outra estrutura. Aí eu vou abrir aqui o parênteses, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Se a operação tiver o símbolo menor, o símbolo da subtração, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. A subtração e vou... Opa, deixa eu apagar isso aqui que não apagou não. E vou escrever, ó, a subtração dos valores é a variável subit, que a gente usou da última vez. E vou colocar, agora eu vou fazer a mesma estrutura, ó. Se não, se a operação for o asterisco, né? Multiplicação, aí eu vou fazer a multiplicação, olha só. Vou fazer a multiplicação e vou escrever esse texto aqui, ó. A multiplicação realizada teve o valor tal. Vou fechar aqui agora. Agora eu posso colocar um se não. Eu nem preciso colocar se não, se. É a última opção que eu tenho. Se não for isso, se. Se for isso, faz isso. Se não, ele vai fazer o menos, por causa desse se aqui, ó. Se não, ele vai fazer esse outro aqui. E o se não é a minha última possibilidade, então eu nem preciso fazer um teste. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Se não, eu abro aqui. Vou jogar isso aqui para frente. Vou escrever a divisão. Ok. E vou fechar. Deixa eu tirar esse espaço aqui, porque ele deixa a gente meio perdido. Então, aqui eu fiz todos os testes. E tá dando um erro aqui. Deixa eu só ver aqui o que eu deixei de fazer. Vou executar aqui, vamos executar só para conferir. Aqui é caractere mesmo, operação. Se a operação for igual, está certinho. Deixa eu ver. Tipos incompatíveis. Não é possível comparar a igualdade de um caractere com uma cadeia. Ah, então essa dúvida aqui que eu tinha. Ó. Aqui vai ser, vamos ver aqui. Ó. Cadeia. É uma cadeia de caracteres. Ok, aí ele já entendeu. Eu estava na dúvida aquela hora se aqui na operação poderia colocar um caractere, se ele iria receber esses sinais. Então ele falou que não recebe, ó, a expressão do tipo caractere, não recebe, eu não consigo fazer uma comparação disso aqui. Então ele já me deu essa dica, ó, não deu certo. Então tem que ser a expressão tem que ser do tipo cadeia. Foi essa que eu coloquei. Então agora eu vou executar. Aí ele está falando aqui, ó, insira o número 1. Deixa eu dar um zoom de novo aqui, gente. Isso aqui é muito pequenininho. Insiro o número 1, vou colocar aqui, ó, 5. Vou dar um Enter. Insiro o número 2, 5.
dou um Enter. Qual operação será realizada? Aí eu coloco aqui o... Deixa eu até ver aqui se eu coloquei aqui, eu ajustei. Tá, o símbolo de divisão. Vou dar um Enter. Então ele falou, a divisão dos valores é 1.0. O que ele fez? Olha, gente. Ele pegou aqui a variável recebeu esse símbolo, né? O símbolo de divisão. Aí ele fez esse teste. A operação, a variável, dentro dessa variável, a operação, tem um sinal de mais? Não. Então isso aqui ele não fez, ele pulou para o próximo. Veio aqui nesse C. A variável operação tem um sinal de menos? Não tem. Então ele pulou isso aqui. Aí ele viu aqui, ó, a operação tem um sinal de asterisco, né, de multiplicação? Não tem. Então, se não atendeu nenhuma dessas condições, eu só tenho essa situação agora, eu vou fazer a divisão. Foi o que ele fez. Vamos fazer o outro teste? Vamos fazer uma multiplicação aqui, por exemplo. Ó. O número 1, 2. O número, qual o segundo número? 3. Qual a operação? Eu quero uma multiplicação, vou colocar o sinalzinho de vezes aqui. Vou dar um Enter. Ó. A multiplicação dos valores é 6. 2 vezes 3, 6. Então ele fez, ó. A operação é mais? Não. A operação é menos? Não. A operação é asterisco? É. Então ele fez isso aqui, ó, fez a multiplicação e printou aqui pra gente. Mas a gente pode ter um problema aqui. Vamos lá. Insira o número 1, 2. Insira o segundo número, 6. Qual operação será realizada? J. Coloquei a letra J. O que ele fez? A divisão dos valores é 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ele pegou 2 e dividiu por 6. Mas eu falei J, eu não falei que era divisão, né? Então a gente tem uma melhoria que a gente precisa fazer aqui nessa nossa estrutura. Qual que é a ideia? Eu vou colocar o se aqui, tá? Se, aí eu vou colocar essa condição. Então eu vou testar, olha. Se for divisão, ó. Então estou testando. Se for mais, ele vai fazer isso aqui. Se for menos, ele vai fazer a subtração. Se for asterisco, ele vai fazer a multiplicação. Se for o símbolo de divisão, ele vai fazer a divisão. Se não, não é nenhuma dessas opções, ou seja, digitou A, digitou B, digitou número, digitou qualquer coisa. A gente vai mandar uma mensagem para ele, né? Aí eu vou colocar aqui, escreva. Isso aqui a gente chama às vezes de tratamento de erro, né? A opção digitada, espaço. Aí eu vou colocar aqui para falar qual a opção que ele digitou, né? É a operação, que aí eu vou falar para ele, ó, você digitou isso aqui, vírgula, espaço, não foi reconhecida pela calculadora. Ponto. Agora vamos executar de novo. Como assim? Eu esqueci de pôr alguma coisa. Não, se isso, eu fechei aqui. Aqui, eu fechei aqui. Não são emitidas expressões fora do escopo do programa. Ah, não entendi isso aqui não. Eu acho que está faltando um aqui. Espera. Espera aí, deixa eu dar um Ctrl. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui ele executa. Fechou. Se não, aqui, dei um Enter, colei aqui. Tá. Não entendi o que eu fiz de errado ali não. Tinha um parênteses aqui, outro parênteses. Eu acho que foi por causa disso aqui, ó. Deixa eu só simular isso aqui. Não, não foi por causa de ele estar aqui embaixo.
Então vamos lá, vamos testar aqui agora. Fazer o teste, insira o primeiro número, 72. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Insira o segundo número, 527. Qual operação será realizada? T. Aí falou, ó, a opção digitada T não foi reconhecida pela calculadora. E finalizou o programa, não fez cálculo nenhum. Entendeu? Essa seria essa ideia da tratativa. Eu vou até melhorar aqui um pouquinho o código, que quando fala que a opção digitada T, eu quero destacar esse T. Então eu vou colocar um aspas simples, que aí ele vai ficar dentro do aspas simples, e aqui do lado aqui, olha, eu vou fechar o aspas simples. Que aí ele vai montar esse aspas aqui, ó, do lado depois do T, e aqui antes do T. Tá? Esse aqui é perfumaria, mas fica mais bacaninho o sistema. 56, 52, opção Y, aí ele fala, ó, a opção digitada Y não foi reconhecida pela calculadora que finalizou o programa. Né? A gente já fez uma melhoria aqui, olha. 78, só para a gente ver que não deu problema. 56, eu quero fazer o menos, a subtração dos valores é 13. 78 com menos 65, 13. Então, beleza, está funcionando. E essa aqui é uma ideia bacana, tá? Para a gente usar, a gente usa muito. E essa questão do se. Porque geralmente no nosso sistema a gente tem que fazer alguns testes, né? Por exemplo, na hora da pessoa entrar no sistema igual vocês estão entrando no site da Prodabel, você vai lá e digita a sua senha. A senha tá ok? Tá ok, você acessa o sistema. Se não tá ok, gera um erro. A sua senha está incorreta ou o usuário digitado é inválido. Aí você monta uma mensagem mesmo, igual eu montei essa mensagem aqui, que é uma tratativa. Tá bom? Eu vou deixar salvo essa calculadora versão 3, porque essa pasta que eu tinha compartilhado com vocês, né? Se vocês quiserem copiar esse código aqui, já está lá para vocês fazerem alguns testes e brincarem. E a gente tem aqui agora. Ah, tá. Alguma dúvida, gente? A sala tá calada hoje. Dúvidas? Vamos para o próximo então. A gente usou uma situação aqui, eu nem cheguei a comentar com vocês, que a gente tem um foco aqui daqui a pouco sobre isso, que são os operadores. Olha só. Operadores aritméticos. O que são esses operadores aritméticos? Eu faço alguns testes aqui, ó. Se a operação for igual, né? Ninguém nem perguntou esse igual aqui. Acho que todo mundo leu lá, né, na história. Aqui eu pus dois iguais, eu não pus um igual, eu pus dois. Por quê? Um igual, ele significa recebe. Então a variável subit recebe o cálculo do número 1 menos o número 2. Então esse igual aqui ele recebe. Tá? E quando eu coloco dois sinais iguais, aí eu estou fazendo uma comparação, um operador aritmético. É igual? A operação é igual a menos? Sim. Então aqui eu estou fazendo essa comparação, né? Então realmente aqui é o símbolo do igual mesmo. Só que a gente tem outras comparações que a gente pode fazer. Eu vou copiar isso aqui e vou fechar para não atrapalhar esse código. Vou colocar um novo aqui. Tá, vou colocar um novo aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Escreva, digite sua. Não, deixa eu ver. Não, vou fazer outra coisa. Uma estrutura condicional. Vou fazer até um título aqui, vai ficar bem bacaninho. Vou colocar aqui um outro escreva. E vou pedir para ele inserir dois valores e eu vou fazer um teste para ver qual que é maior e qual que é menor. Aí eu vou falar, ó, esse valor é o maior. Não, esse valor aqui que é o maior. Aí eu vou fazer uma comparação. Então escreva, digite o número 1, dois pontos, espaço,
E deixa eu declarar aqui as variáveis. Vou colocar aqui como real também, não vou pôr inteiro não. Real, número 1 e real, número 2. Só para declarar a variável. Então escreva o número 1, leia. Aí ele vai pegar o resultado digitado e vai jogar para a variável 1. Vou copiar isso aqui, digite o número 2. E vou jogar para a variável 2. Aí eu vou começar com a minha estrutura. Se, aí eu vou colocar num 1. Só vou montar a estrutura bonitinha. Se, abre e fecha parênteses, se num 1 for igual, dois sinais de iguais a num 2, aí eu vou colocar essa função aqui, ó. Escreva os dois números possuem o mesmo valor. Ponto. Aí eu vou copiar essa estrutura aqui que a gente vai mudando ela, tá? Agora eu vou colocar aqui o... Espera que tem gente entrando, Samira. Agora eu vou colocar de novo se não. Se não, se. Aí eu copiei o de cima e já colei aqui, tá, gente? Pra gente não perder tempo. No 1 for maior, tá? Que o num 2 escreva o primeiro número digitado. Aí eu vou colocar o número aqui, né, no texto, montar ele bonitinho. É maior que o segundo número. Nem vou escrever o segundo número não, depois a gente melhora. Aí eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, olha. Se o número 1 for igual ao número 2, ele vai falar que os dois números têm o mesmo valor. Se o número 1 for maior que o número 2, ele vai falar que o número 1 é maior. Né? O número 1 digitado é maior. Agora, se o número 1 for menor, tá? Eu vou mudar o sinal aqui, olha. Eu coloquei o sinal de menor. Se o número 1 for menor que o número 2, ele vai falar, ó. Opa, aqui não é no plural, não. No singular, não. O segundo número digitado, aí vou escrever o segundo número, é menor, é maior, né? É maior que o primeiro número, ok? Fim. Já fiz todas as comparações. Agora eu vou rodar o programinha, ó. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Barra N, barra N. Eu vou colocar duas quebras de linha. Que aí eu tenho o título do meu programa, a estrutura condicional, e eu começo a pedir as informações. Digite o número 1, 10. Digite o número 2, 5. Aí ele vai processar. Caiu aqui, ó, o primeiro número digitado, escreveu o número para mim, 10, é maior que o segundo número. Então eu já estou conseguindo fazer aqui uma decisão, né? Alguns testes. Só um minutinho, gente. Tá. Tem um aluno que mandou mensagem aqui, mas é outra coisa. De mais que L. Então aqui eu já consigo fazer esses testes, ó. Maior, se é igual, se é menor ou igual. Tem alguns casos que a gente precisa fazer o teste se determinado número é maior ou igual a tanto, né? Por exemplo, às vezes testar número negativo. Esse número é negativo? Quando que ele é negativo? Se ele for menor que zero. Agora, se ele for maior ou igual a zero, ele é positivo. O zero é meio que neutro, né? Então isso acontece. Às vezes a gente precisaria testar isso aqui, ó. Se for igual. Vou até fazer o teste aqui, ó. Não simulei, ó. Digitar os dois números semelhantes, 5 e 5. Aí fala, ó, os dois números possuem o mesmo valor. Por causa dessa condição aqui, os dois sinais de iguais. Ok? Dúvidas desses sinais? Tá tranquilo? Eu vou salvar essa condição aqui também. Eu vou pôr aqui maior, menor, só para
para a gente lembrar disso aqui. Eu vou copiar isso aqui, vou criar um novo código agora também. Vou colar ele aqui para a gente aproveitar. Agora eu quero fazer uma outra brincadeirinha com vocês aqui que é muito bacana. Tem alguns casos que a gente faz uma tarefa, a gente precisa fazer uma tarefa no nosso software, que a gente chama ela de recursividade. Eu preciso que ela execute várias vezes, né? Por exemplo, um estagiário, né? Vamos falar na vida real. Você tem um estagiário, aí o estagiário ele precisa levar determinados documentos de um lugar para outro lugar. Ele não consegue levar tudo. Então a gente divide. Então se você tem 100 documentos, leva 5 de cada vez. Ele pega 5 aqui, leva. Aí ele vai fazer um loop, vai voltar, pega mais 5, leva. Vai fazer um outro loop, volta e leva, né? E a gente tem que falar, ó, acabou, né? Não precisa fazer mais disso. Por exemplo, se são 100 documentos e ele vai levar 5 por vez, a gente está falando aqui, ó, de, de 100 dividido por 5, que vai ser igual a 20. Então ele vai fazer 20 viagens, ok? 20. Só que a gente vai falar para ele, ó, você vai fazer só 20. Quando chegar na 20, quer dizer que você terminou, já levou todos os documentos, você não precisa fazer outra viagem. Aí a gente termina o programa. Se eu não falo, se eu falo para ele, é 30, aí vai fazer viagens levando nada, mas aí vai fazer as 30 viagens, né? E vai fazer os 30 loops, as 30 situações. E aqui dentro de Portugal, a gente tem uma função, isso aqui é função, tá, gente? Quando eu falo se não, se, são funções. Então eu tenho uma função que chama o enquanto, que ele vai fazer algo até enquanto uma condição seja atendida. Igual essa condição aqui, ó, a gente já está falando das condições. Eu vou apagar o se desse novo programinha. Aí eu vou falar aqui, ó, digite, deixa eu ver aqui, vamos pensar em algo aqui. Vou fazer aqui, ó, contagem. Contador. A gente usa muito esse termo, contador. Digite o número máximo. Tô um pouco criativo hoje, não sei se vocês repararam. Então vamos falar, digite o número máximo. Ele vai cair na variável 1. A pessoa digitou 50 e vai armazenar 50. Aí o que, que eu quero fazer? Eu quero que ele escreva algo 50 vezes. Tá? É um teste, só um teste. Então a gente tem aqui a função enquanto. Tá? Então a função enquanto é o que, que é? A gente tem a síntese dela, né? Que ele vai executar algo dentro do bloco. Da mesma coisa do if. Eu tenho o if, aí eu abro chave e fecho chave, aquele bloco ali a estrutura que ele vai executar. O enquanto também vai ser da mesma forma. Ó. Eu vou colocar o enquanto e vou abrir e fechar a chave aqui, olha. Então esse bloco aqui é o que ele vai fazer todas as vezes. Gente, o telefone tocou aqui, só um minutinho. Ele vai executar isso aqui até que essa condição aqui seja atendida, né? Qual que é essa condição? Ele vai escrevendo, né, o número. Vou até colocando aqui, ó. Escreva número, dois pontos, espaço, vírgula. Aí eu vou colocar, vou aproveitar aquela variável 2 só para armazenar. Então ele vai escrever assim, número 2. Aí se eu escrever 50, ele vai falar número 1, número 2, número 3, número 4, vai indo até chegar no 50. Quando chegar no 50 ele para, termina tudo, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar a minha condição. Qual que é a minha condição? Ele vai executar enquanto uma comparação seja atendida. Qual que é a comparação? Eu já tenho o número 1. Então o número 1 já é o meu valor máximo. Eu preciso fazer uma comparação com esse número 1. Qual que vai ser a comparação? Eu vou criar uma outra variável aqui, chamada real, que ela vai se chamar contador. Tá? Então, enquanto... E o contador, eu vou jogar aqui, eu vou jogar um valor para o contador, tá? Contador recebe 0. Ou seja, o meu contador ele está começando com 0, não tem nada. Enquanto o contador for menor ou igual a 50. Se eu coloco só menor, enquanto o contador for menor que 50, ele vai chegar no 49,
Quando for 50, essa condição não é atendida mais, então ele vai parar ali. Eu não quero que ele pare ali, eu quero que ele imprima os 50 também, tá? Então por isso que eu vou deixar aqui o sinal de igual. Aí eu já estou fazendo esse teste, né, do menor ou igual. Aí ele vai escrever o número 1. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ele pode usar o próprio contador. Esse 50 aqui, ó, vamos corrigir aqui, ó. Vai ser enquanto essa variável aqui é zero e aqui é o número que eu digitei, ele vai ir fazendo a comparação. E aqui o contador, eu já vou fazer o contador. Só que a gente tem um porém, tá? Aqui o contador ele é zero. Ele é menor ou igual ao número que eu digitei, digamos que eu digitei o 50, é. Então ele vai escrever. A função enquanto já entende, ó, isso aqui é zero, eu vou escrever isso aqui e vou voltar aqui. E vai executar de novo. O contador, qual que é o valor do contador aqui de novo? É zero. E aqui é 50. Zero é menor que 50? É. Aí ele vai escrever zero de novo. E vai voltar aqui. O contador, qual que é o valor do contador? Continua zero. Se zero é menor que 50, vai executar de novo. Então eu preciso fazer um incremento nesse contador. Eu tenho que falar ao contador. Você vai escrever aqui a variável número, qual que é o valor do contador, você vai escrever, e depois eu preciso fazer esse contador somar um número em cima dele, né? Que vai ser isso aqui, ó. Contador recebe, semelhante que a gente usou lá na calculadora, né, nas expressões. Ele recebe o quê? Ele mesmo mais 1. Por quê? Olha só. É zero. Então, o contador, ele é menor ou igual a 50? É. Vai escrever o número dele. Vai escrever número zero. E aqui eu vou somar 1 ao contador. Então é zero mais 1, 1. Vou voltar aqui. O enquanto vai fazer outro teste. O contador é menor ou igual a 1? É. Quer dizer, é menor ou igual ao número que eu digitei, aos 50? Ele é. Vai escrever de novo. Vai escrever número 1 e o contador aqui vai receber, ó, 1 mais 1, 2. Então o contador vira 2 aqui agora. E vai fazendo isso. Enquanto a condição for atendida, ele vai rodando. O contador vai virar 2, vai virar 3, vai virar 4, vai virar 5 e vai executando. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Ele está dando um erro aqui, gente. Deixa eu só conferir isso aqui. Não, ele está dando um símbolo aqui embaixo. Vamos lá, digite o número máximo. Deixa eu dar o zoom aqui, para vocês verem. Digite o número. Eu vou colocar 3. Vou dar um Enter. Aí ele apareceu, ó, número 0, número 1, número 2, número 3, terminou o programa. Vamos fazer só uma melhoria aqui no sistema. A gente desenvolveu para ele fazer uma quebra de linha, né? Volta aqui. Igual a gente fez lá no outro. Vírgula. Aí eu coloco aqui o barra N. Tá? Que é aquela quebra de linha. Ele vai escrever número 1 e vai dar um Enter e jogar para a linha de baixo. Aí quando ele escrever aqui, ó, número 2, ele vai dar um Enter e jogar para a linha de baixo. Vamos voltar aqui agora. Vamos executar aqui de novo. Vou digitar o mesmo número, vou digitar o número 3. 3, Enter. Aí ele escreveu, ó, número 0, número 1, número 2, número 3, finalizou o programa. Vamos forçar aqui, né? Vamos digitar o 50, igual eu falei. 50, vou dar o Enter. Olha lá, ó, tá processando. Fez o cálculo, fez a impressão, né? Todinha. Número 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 31, 32, 34, 46, 47, 50. Finalizou o loop. Executou todo o loop. Quando eu fazia a faculdade, a gente brincava lá de loop infinito. Qual que é o loop infinito? Enquanto o contador for maior que o número. Na verdade, às vezes a gente faz um erro, né? Enquanto o contador for igual. Não, igual não. Vamos fazer isso aqui, ó. Enquanto o contador. Tá, vou fazer um erro aqui, ó. Eu não vou fazer o incremento, olha. Eu vou tirar essa linha aqui, ó. O contador recebe ele mesmo. Então, aí eu vou executar o contador sempre que ele for menor que o número que eu digitei. Eu vou digitar o número 1, só para vocês verem. Digite o número máximo, 1. Vou dar um Enter. Olha o que ele está fazendo, olha. Ele está processando aqui, só imprimindo 0, 0, 0, 0, 0, 0 e está indo, está indo. Por quê? Escreva o número. Ele pegou o contador. O contador é quanto? É 0. 0 é menor que o número que eu digitei 1? É. Ele foi escrever o número. Depois o que ele fez? O contador recebeu ele mesmo, que é 0. Então ele é 0, recebeu 0, voltou aqui. O contador é 0.
0 é menor que 1? É. Vai fazer de novo. E vai receber ele mesmo. E vai indo. O programa aqui, isso aqui é um loop infinito. Ele vai rodar aqui até o computador desligar. Até eu ficar velhinho aqui, ele vai estar rodando ainda, entendeu? Aí, às vezes, por causa de uma coisa simples, assim, da questão da lógica, a gente esqueceu de colocar uma informação, o nosso software, às vezes, ele nem aparece para a gente, mas ele está ali por trás processando. Deixa eu até fazer uma conferência aqui, olha. Eu cliquei com o botão direito, fui no gerenciador de tarefas do meu computador. Deixa eu olhar aqui, olha. O meu processador, olha só, o meu processador aqui está alto, ó, 83%. Mas por quê? Esse Java aqui, olha, esse Java aqui é o Portugal, tá? É o meu programa, olha. Ele está consumindo 33% do meu processador. Para quê? Para fazer nada. Está só imprimindo zero. Ele está com um loop, ele está com um erro de programação. Está aqui executando, executando, executando e vai. Vai infinito, né? Qual que é o problema disso, né? Essa brincadeirinha aqui, ela poderia fazer meu computador travar. Por sorte, é uma coisa muito simples, né? Que eu estou colocando aqui, ó. Ele só está executando e vai indo. Mas imagina se você desenvolver um software para uma empresa e um errinho de programação, alguma coisa lá, o software vai travar o servidor da empresa, vai gerar maior transtorno, né? Então a gente viu aqui que está com problema, vou clicar aqui no cancelar, ó, interrompi o programa, aí eu vou voltar aqui, ó, recebe mais um, vou corrigir aquele erro. Vou executar, aí eu vou colocar aqui 10, ele executou de novo, ó, imprimiu 1, 0, foi indo até o 10, finalizou o programa. Aí eu poderia até forçar ele aqui, né? Imprima 5.000. Ele está imprimindo, ó, 100, 200, 300, 400. O processamento do computador é muito rápido, né, gente? Se eu fosse escrever na mão 5.000 aqui, sei lá quantas horas. Então aí eu estou executando, já tá em 2.000, ó. Então é um processamento muito rápido. Alguém está com alguma dúvida sobre isso aqui que a gente falou? Vou salvar esse código aqui. Eu vou colocar aqui como estrutura de repetição. Eu estou fazendo uma repetição. Aí eu vou colocar aqui enquanto, que é a função que nós usamos. Salvar. Aí já processou 50.000. Ele processou o tempo de execução 39.417 milissegundos, né? Então deu 39 segundos aí executando. Tá tranquilo, gente? Então vamos prolongar. A gente vai acabar terminando esse curso aqui hoje, de lógica de programação. Então aqui a gente tem esse vídeo aqui no capítulo 7. Deixa eu até ver se eu pulei alguma coisa. Desvios condicionais. O desvio condicionais é o if, else que nós falamos. Os operadores relacionais eu estava falando do mais, do maior, do menor, tá? E aqui nos laços de repetição, é essa estrutura enquanto que eu estava mostrando para vocês, olha. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó, tem aula, laço de repetição. Então aqui tem um vídeo bacaninha para vocês verem a mesma coisa que eu estava mostrando aqui, mas uma outra visão, outro professor falando, é sempre diferente, né? A gente tem um texto aqui de como que é o comando. Tá, aqui a gente tem no item 8.3 os comentários. Vocês viram aquela hora que eu apaguei isso aqui para não acontecer? Eu não precisaria ter apagado, eu poderia ter comentado. É semelhante lá no HTML, que tem aquela tag maior tracinho, tracinho, né, para fazer um comentário. Maior, ponto de interrogação, exclamação, tracinho, tracinho. Cada linguagem ele tem um caractere de comentário, né? Aqui no Portugal, a gente tem isso aqui, ó, o sinal, essa barra aqui é que fica ali. Meu teclado aqui está do lado do shift, né? Do shift, ela está caída para a esquerda. E eu fecho ela aí eu coloco o asterisco e eu fecho o comentário fazendo a inversão, asterisco e ela. Eu simplesmente troquei a ordem dos dois, tá? Vou mostrar aqui para vocês que é bem simples. Às vezes você quer fazer um teste rápido, você coloca o comentário aqui, fecha o comentário. O que o programa vai fazer? Não vai fazer, na verdade. E vai ignorar o que está dentro do comentário. A gente vê que ele até ficou. Ele está cinza aqui, quer dizer que ele não vai executar esse bloco. Aí vai cair naquele loop. Olha só, vou executar de novo, vou digitar o número 1, tá ali, ó, tá processando.
ok? Isso aqui é bacana, gente. Eu gosto de usar esses comentários, até comentei na aula de HTML, porque às vezes eu quero escrever algum texto aqui que me lembre essa função, né, e até para facilitar uma outra pessoa no futuro. Aí eu venho cá e coloco aqui, ó, esta função foi feita no dia 10/12 às 19h56 para a aula de lógica de programação. E o bacana é o seguinte, ó, se eu der um Enter aqui, ó, coloquei 2 linhas ou 3 linhas, o comentário ele está dentro dessa estrutura aqui, ó. Ele está dentro dessa estrutura aqui, ó. Onde, se eu comecei aqui e fechei, independente de quantas linhas tiver, eu posso colocar vários. Aí digamos, eu tenho um comentário aqui que eu quero simplesmente aqui, ó, não escreva esse contador. Aí eu poderia colocar barra barra aqui, ele comenta a linha toda. Essa linha todinha vai ser ignorada, mas a linha de baixo ele já vai usar. Você tem essas duas opções de fazer os comentários. Vou executar aqui de novo. Digito o número máximo 2, imprimiu 012, porque eu já descomentei. Aqui eu comentei, aqui eu descomentei. Esse sinalzinho aqui. Deixa eu salvar aqui também. Tá salvo. Então aqui está falando dos comentários, tá? A gente tem a aula 8.1 com algumas atividades, bem simplesinhas para vocês fazerem aí, vai ser rapidinho, rapidinho. E, tá, gente, eu queria comentar, eu até comentei na aula ontem de banco de dados, é, igual, por exemplo, tem vocês aqui que estão fazendo essa aula, é muito importante que vocês passem pelo módulo, tá, de lógica de programação. Tem gente que está assistindo as aulas, mas nem acessou o módulo ainda, tá? Aí, por exemplo, a gente tem alguns relatórios, deixa eu fechar isso aqui. Tem alguns relatórios que a coordenação da Prodabel gera, que ela identifica quais são os alunos que estão no módulo de lógica de programação. Aí tá lá, são os alunos tal, 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 tal. Então ela costuma até mandar documentos, mandar e-mail para esses alunos que estão no módulo. Se você aí que está aí assistindo a aula não acessou o módulo ainda, vocês têm que acessar o módulo para constar que vocês estão frequentando esse módulo, tá bom? Senão pode até correr o risco, Leandro, não tem ninguém acessando o módulo de lógica de programação na quinta-feira, vamos cancelar esse curso de lógica de programação. E ninguém sabe que tem um monte de aluno aqui, ó, frequentando, tá bom? Então vocês vão acompanhando lá, tá, gente? Não fica só na aula online aqui, não. É muito importante vocês fazerem na plataforma, fazer as atividades, inclusive para vocês terem o certificado no final do curso. Desvio, operador de repetição. É, oper... Alguém quer tirar alguma dúvida? Raquel falou kkkk, e por que, Raquel? O que eu falei aqui? Tô fazendo nada errado não, né? É por causa da brincadeira aqui de terminar a aula. Vamos lá, gente. A gente tem aqui a... Não, eu tinha programado uma outra situação aqui para hoje. Deixa eu pegar minha documentação aqui só um minutinho. Entendi, gente. A Selma falou aqui também. Beleza. Deixa eu só pegar minha documentação aqui, gente. Só um minutinho. O que eu tinha passado? ead.cbh. Gente, vocês estão muito calados. Tô quase dormindo aqui, viu? Calendário. 10. Ô, Leandro, eu estou um pouco agarrada com a faculdade e final de ano tem relatório, tem diário. Então, só semana que vem que eu vou conseguir voltar a estudar, viu? Saudações. Na plataforma lá. Mas eu vou voltar.
Mas vai voltar, né? Isso é importante, não fica longe não. Vou semana que vem eu tô lá, essa semana tá muito agarrado mesmo. Ah, entendi. Não, tranquilo. Mas o importante é não ficar longe do curso, não. E tem uma coisa que a gente fala muito, só a gente que trabalha com programação, que é o seguinte: você tem que estar praticando. E às vezes você está aqui hoje, está estudando, está praticando, você sabe muita coisa. Você ficou um mês parado. Quando você volta, você não tem aquele mesmo pensamento rápido do que você tinha antes, né? Você estava ali praticando. Eu até brinco com o pessoal que eu fico com medo de tirar férias, porque se eu sair de férias, quando eu voltar, até eu pegar no tranco de novo, é 2 semanas trabalhando para me lembrar como que trabalha. Não, mas um mês é processo. Aí a gente ficou 2 dias sem estudar, já demora a pegar no tranco de novo. Tem que lembrar o que você estava fazendo, como é que é, né? Puxado mesmo. Mas é porque não É, está tendo tempo mesmo. mas quando eu falo um mês é para quem trabalha o ano inteiro, né? Imagina, 8 horas trabalhando com código assim o tempo todo. E você fica, às vezes você até precisa, né? Sair um tempo assim para abrir a mente um pouco, né? Mas você volta meio sem gás, você fica meio perdido. É verdade. Vamos lá, gente. Vamos passar para o próximo tópico aqui agora que a gente tem, que é o de. Ai, cadê o negócio? Não, tá aqui do lado de cá. Pera aí, sumiu. Ah, tá. A gente vai falar aqui agora da lógica de programação, né? Alguns operadores lógicos. E é até bacana, tem um exemplo legal aqui, que é até do vídeo, gente. Eu vou passar o mesmo exemplo do vídeo, porque a gente vai fazer duas condições. Eu vou fechar esse aqui, vou salvar. Fecha, salva assim. Vou pegar esse aqui, ó, esse mesmo código aqui, só que eu não vou editar aqui não, para a gente não perder aquele arquivo. Vou criar um novo, tá? Aí a gente vai fazer um teste aqui, ó. Aqui eu vou colocar um texto. Então você vai digitar duas informações. Eu vou pegar essas duas informações e vou fazer um teste baseado nessas duas informações. O se, eu faço só um teste aqui, ó. Tá vendo que eu estou fazendo só um teste? No 1. Se o número 1 for igual ao número 2, faça isso. Se o número 1 for maior que o número 2, faça aquilo. Então eu estou fazendo dois tipos de teste. Eu estou fazendo um teste, né, para cada condição. Eu vou colocar duas condições do if e vai testar duas coisas ao mesmo tempo para a gente, né? Às vezes a gente tem alguma situação. O exemplo aqui do vídeo que eu achei legal, a gente tem aqui um campo inteiro, inteiro chamado idade, e a gente tem um outro campo, cadeia de caracteres chamado país. Qual que é a lógica? A pessoa ela vai digitar o país, ela vai digitar a idade dela e com base do país e da idade eu vou fazer algum teste para ver se é permitido tal informação, se não é permitido e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui, olha, vou apagar essa linha aqui também. Escreva aqui, ó, digite o país e eu vou colocar aqui as opções, tá? Porque às vezes a pessoa fica meio perdida. Qual que é os países que eu quero? De Brasil, vírgula, USA, dos Estados Unidos, vírgula, de Portugal. Então eu vou dar essas três opções para ele digitar. Ele tem que digitar uma ou outra, beleza? E quando ele digitar essa informação aqui, eu vou colocar ele dentro da variável país, que é uma cadeia de caracteres. Então ele vai aceitar isso aqui direitinho. Depois aqui eu vou pedir para ele digitar a idade. Digite sua idade. Digite sua, opa, digite sua idade. Aí a idade eu vou jogar para dentro, o que ele digitar eu vou jogar para dentro da variável idade, beleza? Agora vou fazer um teste. Se o país for igual, aí eu vou colocar aqui, ó, se o país que ele digitou foi Brasil,
Aí eu vou falar, e se tem que ser as duas condições ao mesmo tempo, tá, gente? Não é se for Brasil ou se a idade, não. Eu quero, se for Brasil e se a idade for maior de 18 anos. Então eu coloco um i. Se for Brasil e a idade for maior ou igual a 18, aí eu escrevo uma informação aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vou escrever aqui, ó, permitido. Igual eles colocaram aqui. Se não, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Se não, vou escrever aqui não permitido. Não permitido. Isso aqui é o exemplo que está lá no vídeo, tá, gente? Tá dando um erro aqui, deixa eu conferir. Abri e fechei. Se tal, abri e fechei. Aqui está o campo idade, país. Estranho. Aqui abriu, aqui abriu. A expressão BR não era esperada nesse local. Ah, gente, eu tô... Aspas duplas, eu pus aspas simples. Me desculpa. Eu estou acostumado que no dia a dia, quando a gente trabalha com banco de dados, é aspas simples. E quando a gente trabalha aqui na linguagem de programação, é aspas duplas. A gente fica meio perdido. Então vamos executar o programa aqui agora. Aí fala, ó, digite o país. Bra, USA ou POR. Deixa eu dar um zoom aqui também. Ó, digite o país. Bra, USA ou POR de Portugal. Vou colocar aqui Bra. Vai, travou. Espera aí. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele não deixou digitar, não. Vou executar de novo. Estranho, tinha travado. Vou pôr aqui. Deixa eu dar o zoom de novo. Digite o país. Eu vou pôr Bra. B-R-A. Vou dar um Enter. Digite a sua idade. 38. Vou dar um Enter. Aí ele escreveu não permitido. Ué, mas por quê? Coloquei aqui, ó, país Bra. E se a idade for maior que 18, tinha que escrever permitido. E atende a minha condição. Eu escrevi, ó, país Bra e a idade 38, é maior que 18. Por que que não fez, né? Por que que não funcionou? Por que que ele caiu no se não? Por causa do Bra. Aqui eu estou fazendo um teste de Bra em caixa alta, no maiúsculo. E essas linguagens de programação, elas são chamadas case sensitive. Case é de caixa alta, maiúsculo, minúsculo. E sensitive é a sensibilidade a maiúsculo e minúsculo. Então, estou falando que essa linguagem ela é sensível a maiúsculo e minúsculo. Leandro com L minúsculo, Leandro com L maiúsculo, são coisas totalmente diferentes. Da mesma forma aqui, ó, Bra minúsculo, maiúsculo, e Bra minúsculo, que foi o que eu digitei, são coisas diferentes. Então, ele falou, o país não é Bra. Tá, ele já deu esse alerta. Vou executar o mesmo programinha, aí eu vou colocar aqui agora o Bra em maiúsculo, ó. E vou colocar a mesma idade, ó, 38. Aí ele já falou, permitido, ou seja, ele caiu aqui nessa condição. E tem que ser os dois, tá? Se eu colocasse aqui, ó, vamos executar aqui de novo. Tem que ser as duas condições, tem que ser verdadeiras, tem que ser atendidas. Eu vou colocar Bra, opa, caixa alta, Bra, e vou colocar aqui 18. Permitido. Por quê? Eu coloquei idade maior ou igual a 18. Estou com as duas condições que eu estou testando aqui, ó, maior ou igual a 18. Agora eu vou executar de novo. Vou colocar o Bra e vou colocar 17. Não permitido, né? Já caiu aqui no sinal. Quem chamou aí, gente? Eu, Samira, Pode boa falar, noite. Samira. Boa noite. Deixa eu perguntar, como saber que é case sensitive, o programinha que está utilizando? Na verdade, a linguagem, ela te fala se ela é case sensitive ou não, tá? A linguagem em Portugal, ela é case sensitive. Então, deixa Ah, eu ok. ver. Só um Isso é tudo minutinho. padronizado, né? É... não é que é padronizado, né? Tem linguagens que, por exemplo, o banco de dados, a gente pode falar se ele é case sensitive ou não. Ele é personalizado nesse caso, né? A Ah, linguagem, entendi. a linguagem em Portugal, assim, quando desenvolveram ela, falaram, ó, é Portugal.
Aí vocês viram e falaram, ah, Leandro, mas e aí? Isso, o usuário ele tem que ser obrigado a digitar em caixa alta? Tem. Mas aí você pode tratar. Se você sabe que ele pode digitar Bra ou pode digitar Bra em minúsculo, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, olha. Eu poderia colocar esse. Pode falar. Tá, Case tá- sensitivo. repete que tava baixinho e depois voltou a voz. Como saber a linguagem quando ela será case sensitive ou não? Ó, tá na É. documentação da linguagem, tá? Isso tá na documentação da Hum, linguagem. Pelo que eu sei, eu acho que todas as linguagens de programação assim, são case sensitive, case sensitive. Mas na dúvida, você pode ir na documentação. Por exemplo, aqui, olha. O que que eu faço, tá, gente? A forma de pesquisar no Google manda muito, né? Eu vou colocar aqui, ó. uhum. Portugal sensitive. Ó, já até mostrou ali, ó. Case sensitive. Aí uma questão, tá? Sempre olhar onde que você está entrando aqui, porque tem os sites que você entra aí, que é sites de outros. Não são sites confiáveis, né? Então aqui o GitHub é um site assim que costuma ser confiável, nem é 100%. E como a gente está falando da linguagem Portugal, a referência dela seria esse aqui, ó, CPS-SEC, se não me engano. Não, não é esse não, minta, deixa eu voltar. É uma faculdade, cadê ele? É a Univale, né não? É Univale? Não, acho que não era esse não, deixa eu ver aqui. Download, download do Portugal. Tá lá na página de download. Nossa, eu esqueci qual que é. Deixa eu voltar aqui no curso aqui que lá tem. Mas foi o Fernando que falou, né, da Univale? Fernando, eu não tô lembrado se era Univale. Primeiro um outro nome. Deixa eu abrir aqui, lógica de programação. Só que aí vocês vão até ficar na dúvida, né? Mas o Portugal, ele é uma linguagem para a gente desenvolver programa. Mas como que ele foi desenvolvido? Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Para a galinha nascer não tinha que existir o ovo? Quem que botou esse ovo que nasceu a galinha? Né, da primeira galinha. A mesma coisa da linguagem de programação. Como que surgiu o Portugal se eu precisava de um programa para desenvolver ele, né? E ele é algo que desenvolve programa. O Portugal ele é baseado em Java, tá? Por isso que quando a gente olha aqui, olha, o Java foi uma linguagem anterior. Quando a gente olha que aquela hora que eu abri o gerenciador de tarefas, porque o programa estava naquele loop rodando, vocês lembram que apareceu aqui, olha, Java, olha. Deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem. Olha aqui, ó, Java, plataforma binária. Quando você abre ele aqui, ó, tá aqui o símbolo do Portugal. O Portugal ele é baseado na linguagem Java. E o Java é case insensitive, então possivelmente por causa disso ele também é. Mas poderia ter sido tratado, tá? Isso não é uma lógica exata, não. Só porque o Java é insensitive, o Portugal também vai ser. Deixa eu. Pensamento lógico, algoritmo, Portugal é apresentação do Portugal. sensitive, né? Oi? Portugal é sensitive. Sensitive, isso, eu falei insensitive, né? Perdão. Ah, não, Sensitive. beleza. Cadê o. Tá aqui. É isso mesmo, Univale, ô Fernando. Eu duvidando do cara do Fernando. Foi mal, velho. É porque eu lembrava desse primeiro aqui, o Light Acad. Eu não tinha lido esse Univale aqui antes. Foi mal, viu, Fernando? Você tá super certo. Mas assim, o que que eles fizeram, né? Eles criaram esse projeto do Portugal, mas eles usaram Java para desenvolver esse sisteminha aqui para fazer o cálculo. O que que eu estava falando aqui dessa questão do BRA? Eu poderia tratar. Se o cara digitar Bra maiúsculo ou Bra minúsculo, eu posso tratar isso aqui. Eu venho aqui e faço outro teste. Olha, se Bra maiúsculo e a idade maior que 18, permitido. Se Bra minúsculo e idade maior que 18, permitido. Vai funcionar. Ó. Vamos executar aqui agora.
Vou pôr o Bra minúsculo. Tem gente que fala, nossa, achei a solução dos problemas. Simplesmente coloquei Bra maiúsculo e Bra minúsculo. Aí o meu usuário vai ficar feliz do programa lá, ó. Qual que é a idade? 18, permitido. Então caiu na condição. Tá bacaninho, o programa tá rodando. Resolvi o problema do usuário. Só que o usuário é difícil, gente. Ele vai colocar isso aqui, ó. Ele vai colocar o B maiúsculo, o RA minúsculo. E vai colocar a idade de 18. Quando você for olhar, não permitido. Não deu certo. Então, quer dizer que eu tenho que testar todas as probabilidades. Eu tenho que colocar Bra maiúsculo, Bra todo minúsculo, Bra com o B maiúsculo e o RA minúsculo, o BRA maiúsculo e o A minúsculo, e assim sucessivamente? Sim. Né? Ou então você pode fazer uma função que simplesmente faz o seguinte, ó. O que o usuário digitar, coloca tudo em maiúsculo. E eu vou comparar com maiúsculo. Aí fica fino. Aí eu trato, ó. Deixa eu ver aqui se tem essa função, cara. Isso aqui seria mais avançado. Seria lá na frente do curso. Deixa eu ver aqui, ó. Upper. Essa função, geralmente nas linguagens que a gente usa, Java, banco de dados, C Sharp, é o upper. Então, ó, vou até mostrar para vocês aqui como é que eu pesquiso, gente. Ó, vem cá, upper, Portugal. Deixa eu ver se é... Aí tem uma função que trata os caracteres maiúsculos e minúsculos, ó. Qual que é o nome dela? Escreva, fulano. Será que é isso aqui? Eu vou até testar aqui, ó. Tem que incluir... Ah, tá, olha. Tem que incluir uma biblioteca. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas eu vou falar para vocês que é possível, né? Se essa documentação estiver certa. Aqui, eu vou incluir uma biblioteca antes da função início, perdão. Incluo essa biblioteca texto, eu não sei se eu tenho ela aqui. Aí aqui, eu vou pegar leia país, então com o cara digitar, eu vou colocar aqui, país recebe, aí eu vou chamar essa função. Isso aqui é uma função própria para ele. TXT, caractere maiúsculos dele. O que eu estou falando? O TXT, que é o nome dessa função, né, que eu importei. E ela está chamando caracteres maiúsculos e eu estou pegando o país que o cara digitou. Estou transformando ele em maiúsculo e caindo aqui, mas eu acho que não vai funcionar não, porque já está dando erro. Deixa eu só conferir aqui. A função caracteres maiúsculos não existe na biblioteca texto. Deixa eu ver aqui. Essa documentação aqui ela pode estar bem antiga. Ela tem 6 anos. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra função. A maioria das linguagens tem, tá? Eu vou... Se eu não achar aqui, eu vou pesquisar direitinho e vou passar para vocês depois o código. Não, esse site aqui é daquele site que para você ver as interações tem que fazer cadastro. Eu vou deixar isso aqui como pendente que depois eu vou olhar para vocês aqui. Mas a gente pode fazer esses testes, olha. Eu faço isso muito, né, em banco de dados. O que o usuário digitar, para mim não importa. Você colocou minúsculo, maiúsculo, eu transformo tudo em maiúsculo. Joga tudo para maiúsculo. Aí depois eu comparo com a string maiúsculo. Que é tudo, ó, ele digitou Bra minúsculo. Jogo para maiúsculo, Bra maiúsculo e Bra maiúsculo é a mesma coisa? Fechou. É o que eu quero e eu coloco essa informação. Isso aqui eu vou ficar devendo para vocês essa biblioteca, de qual função que a gente deixa tudo em caixa alta e eu vou retornar para vocês. Esse programinha aqui eu vou salvar lá na pasta como... Qual que é o capítulo que a gente está aqui? 9. Operações lógicas. Qualquer coisa eu já até incluo aqui, já deixo funcionando e aviso para vocês. Deixa eu passar... Ah tá, alguém tá com alguma dúvida? Senão eu vou mudar de assunto.
Alguma dúvida, gente? Eu ia abrir meu programa de banco de dados aqui. Pelo menos o banco de dados eu ia fazer esse algoritmo para deixar ele em caixa alta, mas ele não está startando aqui. Vou deixar para depois mesmo. Tranquilo? Então, beleza. Ô, gente, ontem eu tive a aula de banco de dados. Não sei se todo mundo está na aula de banco de dados. Gente, antes, estou mudando muito de assunto. Eu vou encerrar o vídeo daqui de hoje para não colocar muita coisa lá no, lá no vídeo, que tem gente que começa a ver e fica meio perdido. Então, deixa eu encerrar o vídeo, concluindo a aula de hoje. Parar a gravação.